mensagem e Tonhão nos faz a palestra, né? Então, um tema muito interessante hoje sobre mediunidade. Pode começar, Binho. Boa noite a todos. A mensagem é do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurado aqueles que são misericordiosos. E é o item 5, reconciliar-se com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que nosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e que não sejais aprisionados. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último centil. Isso aqui está em Mateus, capítulo 5, versículo 25 e 26. Na prática do perdão e na do bem em geral, mais do que um efeito moral, há também um efeito material. Sabe-se que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem, frequentemente, com seu ódio, além do túmulo, aqueles contra os quais conservaram rancor. Por isso, o provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, é falso quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja preso ao corpo e menos livre, para o atormentar mais facilmente, atingi-lo em seus interesses ou em suas mais caras afeições. É preciso ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, daqueles, sobretudo, que apresentam uma certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a qual provavelmente deram lugar pela sua conduta. Deus o permite para punir do mal que eles próprios fizeram, ou, se não o fizeram, por terem faltado com indulgência e caridade, não perdoando. Importa, pois, do ponto de vista da sua tranquilidade futura, reparar mais depressa os erros que cometeu contra o próximo, perdoar seus inimigos, a fim de exterminar, antes de morrer, todo motivo de dissensões, toda causa fundada de animosidade ulterior. Por esse meio, de um inimigo obstinado neste mundo, pode-se fazer um amigo no outro. Pelo menos coloca o bom direito do seu lado, e Deus não deixa aquele que perdoou ser alvo de vingança. Quando Jesus recomenda reconciliar-se o mais depressa com o adversário, não é somente com vistas a apaziguar as discórdias durante a existência atual, mas evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, disse ele, enquanto não houverdes pago até o último centil. Quer dizer, satisfeito completamente a justiça de Deus. É uma mensagem muito, muito forte e um desafio constante, não para cristãos, mas para toda a humanidade. Porque inimigo, para tê-lo, é suficiente você ter uma posição. É por isso que eu respeito qualquer pessoa que tenha
posição, porque eu sei o que ele pensa. Eu desconfio daquele que fica em cima do muro. Esse é perigoso. Mesmo assim, eu não quero como inimigo. Então, para a gente evitar complicações, conflitos, é usar sempre do bom senso. Procurar ser uma luz no ambiente que você esteja. Porque nós estamos aqui para um único objetivo. A única certeza que nós temos é o desencarne, né, a morte do corpo. Mas a vida prossegue. Então, a única fatalidade que tem o ser humano é o desenvolvimento, é o progresso. E esse progresso é fruto do esforço individual, com um objetivo coletivo, né? Esse é o principal papel. Então, quanto ao inimigo, se quem tiver, a orientação é que nos apaziguemos com ele, perdoando. Mas se ele não quiser perdoar, aí já é um problema dele, né, do outro, né? Então, cabe a nós evitar, mas se tê-lo, é procurar apaziguar para que essa pessoa entenda que aquela razão, se tiver, a gente tem que resgatar com o devido tempo, mas que aquela pessoa que fez aquilo, né, está tentando modificar-se, né? Aí vem a questão da indulgência, né? Você ser indulgente com aquele que falhou e rigoroso com os seus defeitos, né, que são muitos. Então, o progresso, o bom senso, o amor, o respeito às diferenças sempre. Pronto, a Iusca e André. Muito bom, Bi. Vou passar, então, a palavra para a Érica para fazer a prece inicial. Boa noite a todos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Nesses instantes, meus irmãos, eu quero convidar a todos a fecharem os seus olhos, elevar o pensamento a Deus, tranquilizando os corações, dizendo: Senhor da vida, Deus nosso Pai Todo-Poderoso, amado Mestre Jesus, nosso modelo e guia, Maria Santíssima, nossa Mãe generosa, aqui nos encontramos, Senhor, nesta Assembleia, rogando a Ti o Teu amparo, o Teu direcionamento para a palestra de hoje, derramando, Senhor, Suas bênçãos e Suas inspirações para o palestrante da noite. Que o Senhor possa ser conosco, Senhor, neste dia tão abençoado e tão especial, no qual celebramos a Sua Páscoa. Que nós possamos, individualmente, Senhor, fazer a nossa Páscoa particular, as transformações que cada um de nós necessitamos para chegarmos, através do Teu exemplo, no reino de amor e de paz. Que assim seja. Sim seja. Muito bom, Érica. Vejam, quero dar as boas-vindas a todos e todas, viu? Estamos aí com 24 pessoas, tem outras pessoas que eu não falei, da nossa casa. Se sintam cumprimentados e cumprimentadas, né? Saturnino, Tânia lá do Alnec, então tem uma série de pessoas, tá bom? Vou dizer o nome de todas e todos, mas se sintam acolhidos e acolhidas, né? Enfim, com a palavra, o nosso presidente do Franciscanos, Antônio Fernandes. Tonhão vai fazer uma palestra hoje sobre a prática mediúnica segundo Kardec e a ciência. Um tema muito interessante. A palavra, Tonhão. Pessoal, boa noite. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui com vocês. Todo mundo está me ouvindo bem? Testando aqui os equipamentos. Ouvindo bem. Bom, essa palestra de hoje é fruto da continuidade daquela palestra de Armando Lúcio, né, sobre mediunidade, né?
E a gente resolveu estender aquele assunto a partir daquela provocação final de André, que está criando essas manias agora de criar essas provocações, né? Para a gente pegar a gente, viu, Bino? Mas a gente vai ver aqui hoje, vamos ver que mares nós vamos navegar, né? A nossa intenção inicial é vermos a prática mediúnica de acordo com a doutrina espírita e também o que é que a ciência nos mostra a respeito, né? Então, no nosso primeiro momento, vamos ver de acordo com a prática espírita e, no segundo momento, vamos intercalar a nossa prática a nível de grupo, né? O grupo ao qual frequentamos, e também ver um pouco do que diz a ciência. Por exemplo, quem pode participar de uma mediúnica? Isso aí é algo tipicamente espírita. Agora, o que acontece com a fisiologia do médium no momento do fenômeno mediúnico, isso aí é parte da ciência, né? Então, nós vamos cotejar isso aqui. Não sem antes fazer uma pequena introdução com um livro que é No Tempo de André, né, que é o livro de Richard Bach, Longe é um Lugar que Não Existe. É um livrozinho pequeno, de gravuras, né, bastante interessante, que nós vamos explorar hoje aqui nessa introdução. A história é a seguinte. Richard Bach, ele é aviador, não tem nada de formação acadêmica nem nada, simplesmente ele é um aviador. E ele vai para tem uma menina amiga dele que está fazendo aniversário. E ele resolve ir para a festa de aniversário dessa garota. E a primeira coisa que ele chama, um passo que ele chama é a beija-flor. Ele diz que começa a viagem no coração do beija-flor. E ele diz que está indo lá para levar um presente, né? Aí a beija-flor responde que não entende porque está dizendo que está indo a uma festa. Ele, mas como assim? Por que você não entende? Olha, mas... Aí o beija-flor responde, pode os quilômetros separar-nos realmente dos amigos? Se quer estar com Rai, que é o nome da amiga de Richard, já não está lá, ele fica pensativo, ele muda, né, para a coruja e começa a repetir, né? E a coruja interpela ele sobre pequeno. O que é pequeno? O que é grande? Como é que sua amiga é pequena e é grande? A coruja diz, olha, o que é tão difícil entender nisso? A criança pequena. A coruja pede para ele pensar. Ele pega carona numa águia, André, e um tempo ele diz assim, a águia diz assim, ele diz que está indo lá antes do tempo dela, que era pequena. A águia responde, um tempo antes da vida de Rai começar, não acha que é mais a vida de Rai que começou antes que o tempo existisse? E ele começa voando, né? E no final, quando ele pega no gavião, na cara do gavião, ele diz que ela está crescendo. Ele diz que não entende como é que a pessoa pode crescer. Como é que pode crescer? Quando ele pega carona no gavião, aí ele responde, isso também parece ser a mesma coisa que crescer, uma criança crescer. Na gaivota, ele pergunta por que é que a gaivota está levando ele, se ela já sabe que não é possível isso. Aí a gaivota responde, gaivota, por que você está me levando? Você sabe que eu já sei disso tudo. A gaivota responde, porque o importante é você saber a verdade. Até saber, até realmente compreender, só pode demonstrá-la de máquinas em coisas menores. Máquinas com ajuda externa, pessoas e pássaros. Mas deve se lembrar sempre que não saber não impede a verdade de ser verdadeira. Não saber não impede a verdade de ser verdadeira. Ele continua o passeio dele, né? E quando ele chega lá, aí ele dá o anel à garota e diz a ela que é o último presente que ele vai trazer para ela, né? Ele diz que o anel dá um poder a ela. Aí ele fala para ela, o anel lhe dá um novo poder. Usando, você pode alçar voo nas asas de todos os passos que voam. Pode ver através dos olhos dourados dele. Pode tocar o vento que passa por suas penas macias. Pode conhecer a alegria de se elevar muito acima do mundo e suas preocupações. Pode permanecer no céu,
por tanto tempo quanto quiser, através da noite, pelo nascer do sol. E quando sentir vontade outra vez descer, suas perguntas terão respostas, suas preocupações terão acabado. Aí ele vai, chega no final, ele diz, este é o último dia especial da sua vida. Não posso ir ao seu encontro, porque já estou com você. Você não é pequena porque já é crescida, brincando entre suas vidas, como todos fazemos pelo prazer de viver. Você não tem aniversário porque sempre viveu, mas nunca nasceu, jamais haverá de morrer. Não é filha das pessoas a quem chama de pai e mãe, mas é companheira de aventuras delas na jornada maravilhosa para compreender as coisas que são. Cada presente de um amigo é um desejo por sua felicidade. É o caso desse anel. Voe livre e feliz, além de aniversários através do tempo. Haveremos de nos encontrar outra vez, sempre que desejarmos, no meio da única comemoração que não pode jamais terminar. Eu achei isso extremamente interessante. Eu li esse livro há muitos anos atrás. Essa atemporalidade, o fato de não precisarmos crescer para ser grande, o fato de não precisarmos de tempo, porque nós vivemos antes do tempo, vamos viver agora, estamos vivendo agora, independente do tempo, ele nos traz uma mensagem que é tipicamente espírita. Nós somos seres eternos. E como seres eternos, vivemos, nascemos, vivemos e morremos. E nesse nascimento e morrimento, nós estaremos aqui sempre em contato com os que estão lá. Esse contato com o que está lá, com os que estão lá do outro lado da vida, que Kardec nos informa que não existe dois lados da vida, é um lado só, é como se estivéssemos presos numa garrafa, onde a parte de baixo somos nós, os encarnados, e a parte de cima, o desencarnado. Esse contato direto com as pessoas desencarnadas nos leva a um contato tal qual raio que pula no tempo, independente da idade, do dia que nasceu, do dia que morreu, de quem está caminhando com ela. E esse pular do tempo, Kardec chama mediunidade. O que é que Kardec nos diz sobre isso? Isso é bastante interessante, porque Kardec, na Revista Espírita de 1859, ele diz que é a faculdade mediúnica, a faculdade multiforme. Ele diz assim: quem quer que seja apto a receber ou transmitir as comunicações dos espíritos é por isso mesmo médium, seja qual for o modo empregado ou o grau de desenvolvimento da faculdade, desde a simples influência oculta até a produção dos mais insólitos fenômenos. Imagine só, insólito fenômeno tal qual Kardec viu nos obsidiados de Moserini, né? Então, a partir disso aí, nós vamos perceber que Kardec ele traça um mapa das dificuldades da mediunidade, de você exercitar a mediunidade. E ele passa a mostrar para a gente que a faculdade mediúnica é algo que você já traz em si. Kardec ensina até a nos formarmos médium. No livro dos médiuns, ele tem a receitinha lá, como você deve proceder para tentar tornar-se médium. Mas, no geral, o que ele fala aqui é que, para que você seja médium, você tem que ter uma composição genética que favoreça isso. Que é um certo desprendimento do perispírito em relação ao corpo físico, né? Que vai dotar essa capacidade de nós nos deslocarmos, tal qual o Richard Bach, no tempo. O médium ele voa no tempo, independente de ser professor, doutor, advogado, de ser dona de casa, analfabeto ou qualquer coisa.
o perispírito do médium, ele voa como que no tempo, e isso traz uma coisa que Kardec chama muita atenção, que ele chama de escolho da mediunidade. Esse voo no tempo, Bino, ele faz com que o médium, quando volte, ele volta como que encharcado, impregnado com os fluidos disso aí. Então, ele diz, Kardec nos informa, que essa é a principal causa dos problemas com a mediunidade. Mas eu quero salientar aqui que ele nos deixa bastante claro que não tem nada a ver com o exercício, essa impregnação fluídica, mas sim o fato de você já nascer médium. E a partir disso aí, a gente vai perceber que se você já é médium, independente de estudar ou não, de ter formação mediúnica ou não, aí nós vamos ver como é que nós, do Centro Espírita, poderemos encaminhar as pessoas para uma prática mediúnica, vamos dizer, de humanística, que leva em conta os componentes de cada individualidade médium, que ali está na nossa frente. As nossas casas espíritas pululam de médiums. E eles chegam das mais diferentes matizes, independente de credo, religião, independente de ser homem ou mulher, embora, sabidamente, a população de médios mulheres seja maior do que os médios homens. Talvez pela sensibilidade mais aguçada que a mulher já tem no seu natural, que é um fato. Mas, isso a gente vai analisar no outro caso, no outro momento. Mas, aí nós chamamos atenção. É crucial que nós entendamos, para a prática mediúnica, que as pessoas já estão médium. Elas não se tornam médium a partir do momento que chegam no centro espírita, André. Ela já vem médium, é a faculdade biológica, fisiológica, que está impregnada no perispírito dela, entre o perispírito e o corpo. É uma determinada brecha na qual ele se desloca no tempo. E aí nós vamos ter que nos aproveitar de quem tem experiência mais do que a gente, para a gente ver como é que se dá isso. Primeiro, que nessa categoria que a pessoa já nasce médium, e ela já está no exercício da faculdade mediúnica, independente de pisar no centro espírita ou não, é bastante interessante nós entendermos isso. Kardec, quando compilou o Livro dos Espíritos, as duas garotas principais tinham entre 15 e 16 anos, 17. E elas nunca tinham frequentado um curso mediúnico. Elas já nasceram médium. Tinha uma garota de 20 anos, que quando Kardec a encontrou, ela tinha um caderno enorme com anotações que ela entregou para Kardec. Ou seja, vemos aí, então, que o fato de você ser médium, você já está no exercício da faculdade mediúnica. Não cabe ao centro espírita formar faculdade mediúnica. Ao centro espírita cabe outra tarefa, porque a formação da faculdade mediúnica, ela já é inata, já vem com você. Não precisa mais que ninguém forme. Então, a partir disso aí, nós vamos perceber que se Kardec conseguiu trabalhar com médiuns brutos, crus, sem nenhuma preparação, como é que deve se dar essa preparação hoje? E aí nós vamos novamente voltar ao livro Em Nome do Amor, e que vamos ver aqui qual a sugestão de Divaldo para esse desenvolvimento mediúnico. Divaldo conta uma história bastante interessante. Diz ele que no momento em que estavam dando um passo, numa reunião doutrinária, que apagaram as luzes, ele disse que no meio daquela multidão toda que estava lá, ele disse que notou como que uma vela acesa em cima da cabeça de uma pessoa que ele não divisava quem é. Quando a luz acendeu, ele identificou. Era uma afrodescendente, que naquele tempo ele dizia que era negra, né? E ele a chamou
para que viesse até lá. Ela veio, conversou com ele, ele perguntou a ela, disse, não, eu não sei o que era aquilo. Eu sei que na hora que você está vendo a prece lá, eu me senti tão bem, chega, eu viajei. Aí Kardec compreendeu, Divaldo compreendeu naquele instante que aquela mulher era médium. O que foi que ele fez? Ele convidou-a para vir no próximo dia seguinte, que era o sábado de trabalhos, né? Deu o Evangelho segundo o Espiritismo para ela e disse ela que lesse. E aquela senhora era simplesmente uma lavadora de roupa, uma lavadeira de roupa. Ela lavava, engomava, passava aquela roupa todinha, e Kardec começou a trabalhar aquela senhora, ele começou a mostrar como era que acontecia, ensinou ela a fazer evangelho no lar, e ela começou a dar paz. E, ao mesmo tempo, começou o seu desenvolvimento mediúnico. E ele nos mostra que as pessoas já nascem médium, e que a educação da faculdade mediúnica, a educação, essa sim, depende de 2 fatores, de moralidade e vontade. Mas a mediunidade já está lá latente, né? E a partir daquele momento, né, ele começa a ensiná-la, a dizer como as coisas são. E ele começa a dizer que muitas vezes, nas nossas casas espíritas, as pessoas chegam lá e se exige dela 4, 5, 8 anos de IES, de cursos mediúnicos, e ele diz que isso é um exagero. Ele diz que as nossas casas espíritas devem trabalhar uma tríade que Joana de Ângeles já tinha dado para a gente. Primeiro, espiritizar. Estudar o espiritismo, enquanto ciência, filosofia e religião. Depois, qualificar os trabalhadores, mostrar como é que se faz o trabalho mediúnico, de assistência, seja lá o que for. E, por último, humanizar. E ele fala que os centros espíritas devem ser, antes de tudo, escolas de amparo. Que as pessoas, quando chegam lá, com seus problemas, com a sua faculdade mediúnica, elas têm que ser amparadas e encaminhadas para o desenvolvimento natural da sua mediunidade através do estudo e prática. Sendo que, no meio de sair, entre o amparo, o estudo e a prática, existe uma coisa que é bastante interessante, que atrapalha bastante: o orgulho do médium. Geralmente ele se acha o tampa de cruz, ele quer saber mais, e aí vai lá para Kardec no Escolha da Mediunidade, né? O orgulho é o pior entrave que tem para o desenvolvimento harmônico da faculdade mediúnica. Que, na realidade, desenvolver não quer desenvolver propriamente a faculdade, o desenvolvimento deve se dar no ser. Porque se o que atrapalha a faculdade mediúnica é o orgulho, é o maior escolho que Kardec diz, isso quer dizer que a educação moral do médium está acima de qualquer coisa. Ele não precisa saber lidar propriamente com o espírito, porque isso ele já faz há tempo. Mas ele precisa aprender a melhorar esse contato, ele precisa aprender a descobrir como se identifica um espírito, como se descobre se ele é bom ou mal, como se descobre se aquelas energias são positivas ou negativas, e a partir daí, Kardec vai fechando com Divaldo, quando ele diz que a educação espírita, até por uma boa palestra, por uma boa conversa, serve. E ele conta um outro caso de uma senhora que ele encontrou, que era uma que participou da noite de São Bartolomeu. Né? E ele diz lá, textualmente, né, que a função da casa espírita, do centro espírita, é identificar, presta atenção, identificar, descobrir os valores, o metal que chega cheio de
ganga e que tem que ser melhorado para que se possa encontrar a gema preciosa que se encontra dentro dele. O desenvolvimento das faculdades mediúnicas deve ter um acompanhamento natural, estudo. Mas aí existe uma coisa interessante. Tem que se aplicar a tríade kardeciana. Espiritizar, Edivana, qualificar e humanizar. Mas a tríade kardeciana é trabalho, solidariedade e tolerância. Muitas vezes a pessoa chega no auge das suas faculdades mediúnicas, literalmente, sem controle, e ninguém orienta nada. Ao contrário, eu já vi casos de a pessoa ser remetida para o psiquiatra. A pessoa já vem do psiquiatra. Não temos ainda tempo, mesmo porque no nosso caso espírito o tempo é raro, né? De prestar atenção nessas criaturas que chegam sedentas de um espaço para que possa desaguar essa gama de energias negativas que tem sobre si. Porque a missão de um médium no futuro é exatamente fascinar a vida dos outros. Por ser um exemplo vivo de vencer as dificuldades a níveis espirituais. E quando o médium chega logo, ele já vem acostumado ao fenômeno. E aí, temos que aprender novamente com o Divaldo. Ele diz, olha, quando aquela pessoa chega que tem a mediunidade comprovada, tal qual a senhora que ele deu a oportunidade, ela tem que ser levada ao trabalho. Ela tem que ser levada ao trabalho para que ela possa desaguar essas energias negativas que ela naturalmente se sobrecarrega. Isso é natural. O médium ele fica literalmente encharcado de tanta energia. Às vezes, nós fizemos um atendimento da filha de um pastor, que foi um caso incrível. A mãe contando para a gente que ela, quando saiu da igreja, que passava na frente de um bar, ela chegava em casa literalmente, André, com as pernas já batendo uma na outra, trambicando, como a gente diz aqui no Nordeste. Tinha terminado de sair do culto, boazinha, já chegava em casa, já, sem controle nenhum. E essas pessoas têm que ter um momento de amparo. E é nesse momento de amparo que a gente precisa compreender que os médios eles precisam, antes de tudo, exercitar a sua faculdade mediúnica. O exercício da faculdade mediúnica independe do estudo, independe do local onde a pessoa esteja, porque as pessoas incorporam em casa. Quando a gente está fazendo atendimento lá no nosso CPF, quando a gente pergunta às pessoas como é em casa, os maridos, as mulheres, as mães e os pais, olha, ele vive em casa desse jeito, ou seja, não podemos ter medo da mediunidade da pessoa, porque ela já incorpora em casa naturalmente. Chegando ali, a gente vai dar um amparo, e aí quem nos ensina a dar esse amparo inicial é Leon Denis no Invisível, que ele mostra que a educação nessa faculdade passa por uma fase interessante, que é exatamente a fase de você trabalhar a fila dos obsessores daquela pessoa, dos coleguinhas. Ela vai trabalhando, e aí eles vão dando passagem, vão conversando lá, vão sendo orientados, e olha o detalhe, saímos da zona do encarnado, já estamos na zona do desencarnado. Precisamos acolher, no desenvolvimento da mediunidade, na prática mediúnica nossa, as pessoas encarnadas que estão na zona de frequência daquelas pessoas que estão com elas, porque já nasceram médios e vão continuar o exercício da mediunidade. Então, a partir desse momento, nós vamos perceber que não precisamos, segundo Divaldo, tornar os nossos centros espíritas em faculdades mediúnicas. Nós temos que tornar os nossos centros espíritas em escola de homens e mulheres de bem, dando tempo e paciência
para que as pessoas consigam exercitar a sua faculdade natural. Ah, mas qual é o correto? É antes ou depois de estudar? Os dois. Nós temos que ter um espaço onde as pessoas possam estar lá com a gente, um espaço onde possamos estudar. Mas como é que você vai colocar uma pessoa numa mesa mediúnica se ela nem sabe o que é um espírito? Seguindo a trilha de Kardec e a trilha de Divaldo, a experiência de Divaldo, as pessoas que são médios, que já nasceram médios, preparadas para trás, elas veem. Eu estava sexta-feira conversando com uma senhora e ela disse, olha, eu sempre fui assim. Eu via desde os 7 anos de idade, escutava, via vultos, via pessoas, pensava que eram pessoas vivas. Ou seja, é preciso entender que aquele médio já, com as características da faculdade já desenvolvida, eles já são médios em casa, no meio da rua, no trabalho. Eu conheço pessoas que dão passamento no trabalho, como diria a mamãe, que dão passamento no trabalho, porque não conseguem suportar, elas ficam encharcadas. Um amigo nosso, ele tinha uma mediunidade muito assim, aflorada, né? A sensibilidade. Aí ele dizia que às vezes chegava uma pessoa perto dele com um problema no fígado, aí ele sentia aquela dor no fígado de imediato. E ele dizia que a única coisa que fazia era correr para o banheiro para rezar. Ele já estava na casa espírita por esse tempo. E ele disse que o interessante é que, às vezes, quando chegava uma mulher com um problema no genésico, no útero e ovário, ele sentia as dores. Observe, então, os médios já são médios em tempo integral. Eles não são médios somente quando estão na mesa mediúnica. Muito pelo contrário, ali é só uma faceta. Então, a partir desse momento, nós vamos ver que a prática mediúnica que nós podemos perceber é aquela prática mediúnica que conjuga o estudo com a prática. E sempre vamos estudar. Sempre teremos o que estudar. Não há como parar de estudar. Então, espiritualmente falando, a partir de Kardec, nós percebemos que, apesar dos escolhos, do medo que nós temos de botar uma pessoa novata numa mesa mediúnica, mas lembremos, ela já vive nessa mesa mediúnica, tá? A vida dela é uma mesa mediúnica. Então, vamos proporcionar um local para ela, onde ela estude e pratique. Essa é a receita do bolo. Essa é a prática mediúnica. Claro que, quando nós estamos nessa prática, nós, geralmente, por questão de afinidade, quem conhece Érica fica ligado a Érica e Érica vai orientando. Nós sempre temos esses momentos de conversa uns com os outros e vão sendo orientados. Lá nós temos pego pessoas que vêm chegando, já na prática mediúnica, estão com a gente, estudaram algumas coisas e que estão sendo médio temporário no meio da rua. E nós colocamos lá, nós tivemos grandes efeitos. Melhoria na saúde mental, no equilíbrio emocional dessas pessoas, é enorme, seguindo os passos que Divaldo nos convida e que Bezerra de Menezes assina embaixo. Então, a nossa prática mediúnica deve ser uma prática alicerçada em Kardec, fundamental que se conheça, mas que para quem vem chegando isso não é fundamental. É fundamental que nós conheçamos a Kardec, nós que estamos dentro das nossas casas, para sabermos orientar os que vêm chegando. Do mesmo jeito que o aluno que vai estudar medicina, engenharia, história, ele não precisa saber de história, porque ele tem André, que é um tutor em história. Nós precisamos de tutores para que as pessoas que vêm necessitadas da prática mediúnica, desde que sejam médios já consubstanciados, elas possam adentrar um espaço de treino e, ao mesmo tempo, que se mostre o equilíbrio necessário. Ele vai aprender tudo. Com o tempo, se aprende tudo. A prática, só a prática consolida as nossas experiências nessa área. Isso é a prática. Mas vamos agora entrar, já são 7h45,
adentrar pela ciência. E como a ciência vê isso? A prática mediúnica. Eu que sempre tive assim, uma determinada curiosidade, né? Comecei a adentrar a partir de Joana de Ângeles pela essa mediunidade, né? Pela base científica da mediunidade. E descobri trabalhos médicos de renome, aonde os médicos foram testados em laboratório. Tem uma pesquisa do Dr. Dean Hayden, ele tem um livro, Mente Entrelaçada, onde os médios recebiam aparelhos eletroencefalográficos e outros mais, tomógrafos, que foi detectado o seguinte: as ondas mentais daquelas pessoas que eram sensitivas, que esse é o nome que eles dão para a mediunidade, quando entrava em contato com as pessoas que morriam, elas alteravam as ondas, notadamente as ondas betas e gama, né? São ondas que têm outros nomes para a gente, que a gente chama normalmente de transe. Ou seja, a mediunidade e a prática mediúnica, controlada no laboratório, dão os mesmos resultados. O contato com os mortos que oferecemos aos nossos companheiros nas mesas mediúnicas que vêm chegando, eles, medidas de laboratório, comprovam que isso não é mais considerado uma farsa pela ciência. Tem um brasileiro, Ami Amidan, que ele sofreu um estudo, eu digo sofreu porque foi penoso para ele, sobre mediunidade. O nome do livro é O Efeito Magenta, né? E ele recebeu aqui uma equipe de professores das universidades, o John Hopkins e outras mais, inclusive Pierre Wise, brasileiro da USP, aonde esse médium ele criou diamantes. Não é espírito, viu, gente? Não sabe o que é espiritismo. Criou diamantes, gerou diamantes, fez aparecer flores, e que o diamante foi analisado por uma pessoa que era mestre em mineração. A pessoa destruiu o diamante para comprovar que o diamante era literalmente puro. A partir de um livro, O Experimento da Intenção, de uma jornalista pesquisadora, ela desvendou esse mistério da prática mediúnica, que é o que nós chamamos, que lá fora chama-se intenção também, por ela, aonde aquelas pessoas conseguiam fazer diagnósticos clínicos em paciente. Era médico, mas ela sabia, ela via como se fosse ela via como se fosse um tomógrafo, ela via a pessoa por dentro. E ela clinicava a partir desses achados pessoais dela. E nós vamos perceber que essa sensibilidade que permeia o ser humano, ela independe de estudo. Essa é a nossa grande charada para entender. A faculdade mediúnica, em si, ela é neutra. E Kardec já nos alertava isso. Se você estudar, você vai ser médico. Se você não estudar, você vai ser médico. Se você estudar, você vai sentir. Se não estudar, você também vai sentir. Então, precisamos acolher essas pessoas que precisam sair. E muitos outros casos nós temos em questão, e nós já conseguimos trabalhar com esse tipo de médico, aquele médico que vem bruto, como um diamante bruto, conforme o Divaldo diz. Na primeira vez, eles conseguem incorporar e produzir, às vezes, tanto quanto um médium que já está há 20, 30 anos na casa espírita. Mas é claro que nós temos um zelo para essas pessoas, fazemos aquilo que Kardec indica, que Bezerra indica. Nós chegamos junto a essa pessoa, oferecemos amparo, apoio, vamos orientando para que elas consigam, literalmente, desenvolver em si o homem e a mulher de bem. Porque o alvo do desenvolvimento mediúnico não é a faculdade. Essa é que é a grande charada, ao meu ver. O alvo, né, do desenvolvimento mediúnico é exatamente desenvolver no portador da faculdade mediúnica
o homem e a mulher de bem. Aí sim, os médios que conseguem essa estabilidade, ou que já têm, eles não vão precisar de estudar. Eles vão precisar de estudar para entender, compreender mais. Mas para o exercício da sua faculdade, eles já estão no ponto. São Francisco de Assis era médio. Joana d'Arc era médio. E nunca estudaram Espiritismo. Mas hoje nós temos a graça, a bênção, de termos a codificação junto da gente, para que a gente possa estudar e distender o nosso conhecimento para mais. Como produzir mais? Por exemplo, como produzir mais numa prática mediúnica, aproveitando os diversos tipos de médium. Os médios sonambúlicos, Kardec tem um tratado de sonambulismo, aquelas pessoas que entram em transe, como Daniel Douglas Home, e ele era médio de si mesmo, que o sonâmbulo é médio de si mesmo. Ele incorpora o próprio espírito, ele sai do corpo, mas ele consegue falar através do corpo. Nós precisamos acolher essas pessoas que têm essa alta dose de sensibilidade, aproveitando-as nas suas faculdades, que elas precisam disso. Nós temos também uma outra classe de médium, que a gente já falou, que é a questão 160, 161 do livro dos médiuns, que são os médios naturais. São os médios que, a gente já falou nesse instante, que eles incorporam independente e nem sabem. Nós temos exemplos, Pino, de médium que ele está conversando com você, incorpora, depois ele volta e continua a conversar com você. É como se não tivesse acontecido aquele lapso de tempo. Natural a faculdade. Nas nossas casas, movimentos, é uma assombração. Mas é natural. Nós temos médicos que são históricos. Eles gostam de data, de contar história. Mas nós temos médiums que são preparados psiquicamente para recepção de companheiros, de coleguinhas espíritos, que ocasionam as obsessões complexas do dizer de Filomeno de Miranda em Perturbações Espirituais. Obsessões complexas é aquela obsessão que André Luiz traz lá em Evolução em Dois Mundos, que é a obsessão do estilo saculina, que o Arix gosta, né? A fisiologia perispiritual se fundem um com o outro. E não é qualquer médium que consegue trabalhar isso, porque precisa de uma faculdade notadamente inconsciente, de maneira tal que ele consiga trazer para si aquele espírito que está agarrado com o outro. Não dá para trazer assim, de repente, com qualquer um médium, porque somente aquele que é inconsciente, ele consegue um impacto, ele consegue resolver um impacto emocional do desligamento, que muitas vezes não dá. Que é o caso lá, que narrado por Filomeno em Loucura e Obsessão, do caso de Carlinho, onde o pai pediu para desligar o obsessor, que já estava literalmente junto do perispírito já estava no corpo físico, já era partilhado pelos dois, as células dos dois já tinham sido acostumadas com a energia dos dois perispíritos, e a irmã Emereciana foi bastante clara. Se fizermos isso, os dois morrerão. E foi isso que foi feito. Esse tipo de incorporação aí é uma incorporação que você tem que ter a pessoa adequada para isso. E essas pessoas, elas sofrem muito no meio da rua, porque elas ficam literalmente recebendo o impacto energético de cada um. E chegam nas nossas casas sem saber como se guardar disso. Aí vale o desenvolvimento mediúnico. A prática mediúnica ensina a ela como se prevenir disso. Mas o caso lá do rapaz lá, em Loucura e Obsessão, André, terminou que realmente, quando foi feita a separação, o garoto morreu, o encarnado morreu, e o outro também morreu, que é a segunda morte, que é Hermínio de Miranda, e, ou melhor, Filomeno de Miranda chama, morreu os dois. Então, tudo isso requer tipos de médios especiais. E é nessa conjuntura de que a gente tem que perceber que os médios já estão aí. Do mesmo jeito, a gente poderia até, plagiando Kardec, dizer assim,
Do mesmo jeito que os espíritos pululam ao nosso redor, os médios de todas as matizes, seja ela qual for, pululam, gravitam na nossa sociedade, estão à busca de uma prática mediúnica orientada para o bem, que os faça tornar homem de bem e mulher de bem, para que eles possam literalmente fazer a caridade, fazer brilhar no outro a esperança de um dia melhor, através de outro tipo de mediunidade que os nossos centros precisam saber encaminhar. Precisam caminhar pela prática a mediunidade de cura. Kardec, aquela senhora, também era médium de cura. A lavadeira que estava lá era médium de cura. Ela fazia curas mirabolantes. E nós precisamos abrir os nossos templos, as nossas casas de espírito, preparar para a prática mediúnica de cura. Kardec tem tratado sobre isso. Inclusive, no capítulo 14 da Gênesis, Kardec dá todo o histórico, como é que se faz. Os fluidos, ele fala lá dos médios de cura. Mas vamos curar todo mundo? Não. Nós não precisamos curar todo mundo. Os nossos médios de cura precisam ser acolhidos dentro das nossas casas. E quando a medicina, que também é divina, não der suporte àquela pessoa que está doente, os médios de cura vão entrar em ação de duas maneiras. Primeiro, aplicando a evangelioterapia. Porque sabemos nós que as doenças da alma afetam o corpo físico. Então, precisamos entrar com evangelioterapia. Os centros precisam estar equipados com evangelioterapia para dar suporte aos trabalhos dos médios de cura, porque se a alma encarnada melhora, automaticamente a cura é favorecida, se a misericórdia divina assim o permitir. Não precisamos ter medo disso, nem divulgar. Precisamos só trabalhar silenciosamente, com humildade, com a caridade, acima de tudo. Não precisamos negar um passo a ninguém. Se curou, foi Deus, não fomos nós. E por aí nós vamos adentrando nessa arte de espiritizar o mundo, com o espiritismo que nos traz o Consolador prometido. Vamos também qualificar-nos para que possamos crescer cada vez mais enquanto homem e mulher de bem, e que o nosso trabalho, independente do que seja feito, mediunidade, assistencial ou coisa assim, ele possa reverenciar o Criador. Mas precisamos humanizar as nossas práticas, para que eu possa estar com vocês, tal qual Rai, do livro Longe é um Lugar que Não Existe. Nós precisamos compreender que as nossas mentes já estão interligadas uns com os outros. E que os meus fluidos salutares, e que efetuam sua cura, é o que atrai aquele que chora desse lado e do outro lado da vida. Nós precisamos aprender a usar as nossas faculdades para o bem. Ou com estudo, ou sem estudo, os médios estão aí. Se abrirmos as portas à prática mediúnica dentro das nossas casas, que temos um manancial de livros escritos sobre isso, eles poderão aproveitar a faculdade e, ao invés de enlouquecerem, tornarem-se homens e mulheres de bem e produtivo. Senão, nós pagaremos por termos negado acesso à prática mediúnica àqueles que vieram preparados para tal. E o nosso exemplo maior para a prática mediúnica é Jesus. Nunca interrogou quem rogava por ele. Ao contrário. Sempre atendeu. Vá e não peques mais. Vai comer não, é? É Jesus. E nós temos que perceber que ele mandou os seus discípulos 72
2 a 2, ide pelo mundo e curai, apacentai, dai de graça o que recebeste. E olha, naquele tempo não tinha estudo mediúnico não, viu, Bino? Naquele tempo o cara ia e fazia mesmo valer. Ora, mas... E bastante interessante que aquela série Maria de Magdala, né, da Netflix, ela realmente retrata isso. Mas agora com vocês, André, para os arrazoados. Muito bem, Tonhão. Vamos às perguntas, às provocações, os aprofundamentos, né? Sim. Tem logo aqui uma de Usca. Vou começar por ela, tá certo? Do que eu entendi de pergunta, quem começou foi Usca. Depois eu vou olhar com calma aqui o chat. Quem não se tem contemplado, escreve também, tá bom? Usca colocou aqui uma questão. O médium consegue... Tem também Arixo, viu? Arixon? Sim, foi. Opa, não tinha visto não, foi bom. Pergunto, Arixon, eu vou seguir a ordem então, ele tinha perguntado antes. Pergunto, existe relação entre distúrbio mental e obsessão espiritual? Excelente pergunta. Foi bom, Arixon. Aí deixa eu só... Essa é a pergunta. Aí vou fazer o bloco com a de Yuska, aí você responde, tá certo? Ok. Pergunta de Arixon, existe relação entre distúrbio mental e obsessão espiritual? Pergunta de Yuska, eu não tinha visto, Yuska colocou aqui, teve Arixon, André, muito bem. O médium consegue controlar essa capacidade de sentir, ouvir e enxergar o que vai além das faculdades humanas? Imagino que deve ser um tanto perturbador para quem não compreende tamanha sensibilidade. Que seria um médium que não tem estudo, tem a faculdade, e o Arixon, não sei se ele na palestra ou a gente conversando, os relatos que ele trouxe, por exemplo, da faculdade mediúnica, que depois, com o estudo do espiritismo, ele pôde compreender, né? O que estava acontecendo. Aí, e os colocam um tanto perturbador, né? E aí, outra pergunta que ela faz é: as rezadeiras podem ser consideradas médiums? Não sei se a gente tem as perguntas de Adriana, mas eu acho que você pode responder esse bloco, depois a gente vai para a Adriana. Eu tenho umas questões também, tá certo? Saúde mental e obsessão. Obsessão. Há uma relação, existe uma relação entre Existe sim. A saúde mental depende de 2 fatores. Um interno. Há pessoas que já têm um suporte, eu vou chamar de suporte emocional já desenvolvido, que aguenta o tranco da vida, vamos dizer assim, e ela não sofre basicamente nada com os revés da vida, ela suporta, tira de letra, como a gente diz, ou seja, ela já se treinou, talvez baseado naquela música que eu sempre falo de Vinícius de Moraes, quem passou pela vida e não sofreu, sabe muito, mas sabe menos do que eu. Então, os sofrimentos anteriores levam ao desenvolvimento do suporte de uma saúde emocional mais adequada. Então, a saúde emocional pode sofrer abalos emocionais a partir da pessoa, a saúde mental. Mas também ela pode sofrer abalo, a saúde mental, de acordo com a pressão. Você imagine um cérebro recebendo o pensamento do encarnado e de mais 5 ou 10 desencarnados. A pessoa desequilibra. Como eu atendi essa semana passada, várias pessoas desse nível lá, nosso grupo lá, atendo várias pessoas desse nível. A pessoa jovem, em plena formatura, já se formando, totalmente desequilibrada. E quando nós nos adentramos no tratamento, no passe magnético, no acolhimento dos coleguinhas dela do outro lado, uma tinha 7 pessoas gravitando ao redor da sua mente. A outra tinha 10. A que tinha 10, ela contou que com 10 anos ela foi para um cemitério, quando pisou na porta de entrada do cemitério, ficou toda cheia de marcas, como se fossem brotoejas. E com 30 anos,
ainda continuava com o mesmo suplício. Só que uma mente só, com 10 pensamentos lá dentro, ou seja, uma mente só, recepcionando as ideias de 10 espíritos, ela não tem como entrar em confusões. Então, a saúde mental, ela pode ser, e é o comum. Segundo Bezerra de Menezes e outras pesquisas mais, né? Os pesquisadores mais, Pariano Júnior, que tem um trabalho desse, né? Ele relata mais ou menos, chega a conclusão, mais ou menos, entre 70% a 80% dos loucos que estão nos manicômios são por esse peso energético enganchado nas suas mentes. Então, não tem como. Realmente afeta. E o comum é afetar. Notadamente, se a pessoa não tem equilíbrio emocional. Se você tem equilíbrio emocional, tipo Jesus, você não vai sentir nada. Mas, como nós estamos falando de Jesus, né? Só você que está perto de Jesus já. Aí a outra, é possível controlar? Sim e não. Quando você consegue compreender as suas emoções, que esse é o problema grave, controlar isso, você percebe essas energias chegando. Quanto mais você controla suas emoções, mais você vai conseguir controlar. Só que nós somos educados para chorar por tudo, para se a gente for deixado numa relação, a gente sente mágoa, se a gente for traído, a gente sente rancor, a gente sente ciúme. Esses pensamentos são esses pensamentos. Nós somos extremamente egoístas, são esses pensamentos que nos tiram a capacidade de controlar, Yuska. Se você está centrado na sua vida aqui na Terra, do cuidar de si mesmo, você vai conseguir controlar. Com um pouco de ajuda, você vai conseguir. Mas se você não se adequar às suas emoções, não barrar suas emoções, filtrar literalmente, você não vai conseguir controlar. Porque são pelas emoções que geram afinidades com o pessoal lá do outro lado. E você vai ter uma fila enorme, conforme Leon Denis no Invisível. Então, é possível controlar, sim. Se você já tiver suporte emocional para suportar os revés da vida, conseguir interpretar a justiça divina na sua altivez, você vai conseguir controlar. Caso contrário, você não vai conseguir controlar. Ou vai perder o controle. As rezadeiras, Yuska, são médios em potencial. Eu conheci rezadeiras fantásticas na minha infância lá no sertão, e rezadores também. Conheci rezadores que você só dizia a direção onde estava o animal que estava doente, ele dizia, vai buscar tal hora, tal dia, ou então o bicho fica em casa que ele vai voltar para casa, o bicho estava perdido. E ele foi lá e trouxe, tangeu o bicho para o curral novamente, curou as feridas e etc. Então, vi muitas curas de gente feitas pelas rezadeiras. E aí um detalhe em relação à prática mediúnica baseada no espiritismo. Elas nunca leram Kardec, o que mostra que o exercício da faculdade independe do desenvolvimento da faculdade, que na realidade é o desenvolvimento do ser humano. Então, são verdadeiros médicos. Eu já vi muitas curas deles, muitas, independente de credo e religião. Evangélicos já vi curando, católicos, etc. E espírita também. Coincidentemente, quem tem mais medo de curar são nós espíritas, ao meu ver, viu, menino? A gente tem um medo de botar a mão na cabeça de alguém e ficar bom, que a gente fica, fala, meu Deus, fulano ficou bom, a gente até se assusta. Nós, os espíritos, que temos um material todinho de como fazer, somos os que mais temos medo de curar. Mas esse medo é falso, porque, segundo Kardec, a faculdade mediúnica de curar, ela existe e deve ser exercitada. O que mais, André? Tonhão, tem a Adriana, tem uma questão que eu queria lhe fazer. Sim. Eu tinha outras. Mas essa questão que você estava falando, eu queria só que você esclarecesse um pouco mais o seguinte. Qual a importância, eu entendo esse raciocínio que você apresentou de forma muito interessante, né? Que, assim, é importante a gente entender que a faculdade mediúnica independe do rótulo religioso, seu exercício também, né? Sim. Então, isso é muito importante a gente entender. A gente não fabrica médiums. Não. Agora, eu queria te perguntar assim, eu vou ler o de Adriana, mas a minha provocação
seria qual a importância do médium espírita estudar o espiritismo? Sim. Estudar a mediunidade segundo o espiritismo, etc. Qual a contribuição? Sim, Essa é uma questão para você ressaltar. Entendi perfeitamente, né? Qual a contribuição do estudo? O estudo para a prática mediúnica nossa. Essa era Sim, uma questão. certo. Outra, aí a Adriana está colocando aqui, eu vou fazer um bloco, tá certo? O que é que você acha? Certo. Aí a Adriana está colocando aqui, numa conversa na semana passada, perguntava por que tantos médiuns aparecendo. Sempre foi assim ou o momento é que está propício? É um momento de vulgarização da mediunidade? Vulgarização, eu estou dizendo, talvez entre aspas aqui, né? Sim. Vulgarização é o termo que Kardec usa em Gênesis, a Era Nova. Certo. Filhas, nossas filhas. Sim. Posso começar, André? Podem. Ainda tem Arix aqui, o medo do amiguinho pular para riba de nós. Começando pela vulgarização. Sim, o tempo é propício a isso. Primeiro, por um detalhe. O processo pandêmico gerou um desconforto emocional pela falta de segurança nas pessoas. E aí vem a resposta que eu dei a Yuska. O descontrole emocional automaticamente abre-lhe acesso, se você já tem sensibilidade, a incorporações, a você ficar com as energias dos outros. Nunca foi tanto, mas agora nós estamos no tempo certo da vulgarização da mediunidade. Porque Kardec já nos alerta isso em A Gênese, que essa vulgarização vai ser quase que genérica. Na realidade, o fenômeno mediúnico ele sempre existiu em todas as épocas. Para quem é médio e para quem não é médio. Ostensivo, né? Então, o que acontece? A vulgarização, ela se faz necessária o intercâmbio dos dois lados, porque nós estamos vamos dizer assim, numa teia só. E é necessário que a gente socorra também o pessoal que está lá do outro lado. Aquelas pessoas que não vão ter mais a oportunidade aqui de reencarnar, elas estão precisando de ser acolhidas via mediunidade para ser encaminhada num estado melhor para os mundos seguintes. Então, por isso, talvez, essa consequência dessa vulgarização. Mas um ponto interessante é esse. O descontrole emocional leva a um avanço. Aquilo que estava escondido, ela extrapora, aflora a mediunidade. André, a questão do estudo, eu vou responder aqui, baseado em Kardec, não sei se vocês dão para ver esse livrozinho aqui, A Prece da Febre. E é aquelas últimas preces lá, só que nesse livro tem uma coisa interessante. 3 mensagens de Kardec, que Kardec dá lá na Federação, em 1800, logo após a morte dele, né? Aí é assim, ó, primeira questão, isso é Kardec escrevendo, viu? Após morte. Deve o espírito tentar curar a cura das obsessões quando sabe previamente que tudo tem a sua razão de ser, de que tudo é feito pela vontade de Deus e que até os cabelos da cabeça de cada um estão contados? Ele diz, como regra geral, absoluta, sim, o espírita deve tentar curar as obsessões. Segunda questão proposta por Kardec. Pode o espírita, cônscio da sua fraqueza, da deficiência da sua força moral, ir ao encontro dos obsessos, procurando salvá-lo da perseguição, da dor e do sofrimento que os comovem? Ainda respondo, sim, também como regra geral. Terceira questão. Mas deve o espírita, levado tão somente pelo conhecimento que tem da doutrina e pela esperança da graça que há de receber, tentar a cura, desprezando os meios aconselhados? Não. E nisso, meus amigos, pela simples razão de que não ser admissível colocar-se à cabeceira de um enfermo, um médico que ignore completamente a medicina. De igual modo que o médico que trata do corpo não cura apenas com a sua boa vontade, mas procura os meios terapêuticos para combater a enfermidade denunciada pelo estado patológico do enfermo, assim, o espírita
Médico que deve ser da alma, tem que procurar os meios adequados à higiene da alma para curá-lo, debelando as causas determinando o mal que entristece e que lhe desperta a vontade. Admitir que, no simples encontro de um espírita com abscesso, pudesse resultar o afastamento do algoz e a garantia da vítima, for admitir um capricho da divindade, suscetível de ser desfeito ao primeiro gesto. Kardec recomenda que a gente estude até a pessoa que a gente vai trabalhar. Então, é claro que nós temos que estudar o espiritismo como um todo. Como é o mundo espiritual, quais são os tipos de espírita, o que é um espírito leviano, o que é uma reunião de instrução. O médium ele tem que estudar até a fisiologia, porque Kardec fazia isso. Kardec sempre começava assim, ó. Ele viu as mesas girantes, interpretou as ideias, poxa, concluiu. Aqui tem algo sobrenatural, que é espiritual. Também nós, André, precisamos estudar física quântica. Hoje é a ordem do espiritismo. Os médicos hoje estão muito mais avançados em curas e em tratamento holístico do que nós espíritas, porque eles estão estudando a alma do homem. Estão estudando o ser espiritual que governa o todo. Então, não tem como a gente desprezar o estudo. É bem verdade que, para aquelas coisas mais genéricas, tipo as rezadeiras, aquilo ali já satisfaz. Mas, em se aprofundando nas obsessões complexas, nós temos que estudar o Espiritismo. Por quê? Para entendermos o que é a justiça divina, quais são as leis divinas, o que a filosofia nos diz sobre o homem, o que a psicologia nos fala, o que é espiritismo experimental, como a mediunidade funciona, como é um grupo de estudo. Nós temos que estudar tudo isso. Resumindo, eu diria que o espírito tem que estudar 3 coisas básicas: Deus, o homem e a vida espiritual. Essas 3 coisas ele não consegue avançar. Né? Com você. Bem, Tonhão. Tem aqui uma pergunta de Telúbia Cortez Leite. Acho que é a irmã de Arikson, né? É. Muito bem. Seja bem-vinda, né? Ela diz assim: ter intuição é mediunidade? Essa é uma questão. Eu tinha outra provocação para a gente ir conversando. Não sei se alguém quer falar ainda. Acho que ninguém escreveu, não, né? André, depois eu teria uma questão, viu? Então, faça. Quero dizer a Antônio que uma palestra muito esclarecedora. E você falando e eu viajando aqui e me reconhecendo conservador. Eu sou da escola de Cleóbulo, de Couto, né, que você sabe. Eu conheço. E você é daquela ala progressista. E quem é da ala progressista, em todos os sentidos, sofre muita crítica, né? Porque sai do lugar comum e isso incomoda. E isso leva muito prejuízo a pessoas que nos procuram. Procura a casa espírita, pelo acolhimento, né? E o legalismo prejudica essas pessoas. Né? Algumas se encontram nas casas e outras têm um problema gravado. Mas, Antônio, eu tinha uma provocação para uma outra situação sua. É o seguinte, você falando aí nesse livro último de prece, aí me veio assim na mente, aí me lembrei até de André, né? André Leal. Seria o tema de uma palestra aí. O Deus, da primeira questão do Livro dos Espíritos, o que é Deus? E a resposta dos Espíritos. Esse Deus, ele sofre influência dentro do Espiritismo, nas comunicações, nas interpretações do Deus de Moisés. Entendeu? Isso aí é para uma palestra aí. Agora, dentro do tema que você falou, Tonhão, eu queria que você
falar um pouquinho sobre a segunda morte que você falou aí. Porque antigamente, na conversa, você falou que teve uma situação que o caso estava tão complicado que o espírito que estava cuidando, o benfeitor, deu um capilézinho, foi na veia e provocou lá. Então, essa segunda morte, eu queria que você falasse sobre ela. Telúbia, né? A intuição. As pessoas que não têm sensibilidade suficiente para ouvir, ver e sentir os espíritos, tem uma questão bastante simples, né? A intuição. Na realidade, a intuição é o modo genérico da mediunidade. Nós somos intuídos uns pelos outros. De repente, eu estava aqui, quinta-feira aqui, conversando com o Dourinho na hora do café sobre uma pessoa, e eu vou num banco, chego lá e encontro a pessoa. Então, isso é muito comum, essas situações, você falar com uma pessoa, sobre uma pessoa, ela aparecer. A intuição, Pelúbia, é a maneira, foi a primeira forma, isso está lá em Mecanismo de Mediunidade, do fenômeno mediúnico. Era os antepassados intuindo os novos, aqueles que ficavam, né? Não existia ainda o fenômeno mediúnico da maneira que a gente conhece. Então, a intuição foi a primeira forma de mediunidade. É aquela forma de mediunidade rústica. Rústica porque é antiga, onde você não tem sensibilidade para sentir que você tem que ler um livro tal, e de repente você, vou ler livro tal. Vou lá na casa de mamãe que está isso ou aquilo. Então, a intuição, ela está na ordem do Livro dos Espíritos pela telegrafia do pensamento. Kardec, no Livro dos Espíritos, né, na questão lá de 450 e diante, ele fala sobre a telegrafia do pensamento, dizendo que o pensamento se transmite de pessoa para pessoa, de encarnado para encarnado ou desencarnado. Então, essa telegrafia do pensamento gera uma intuição. Você, de repente, você lembra da pessoa, telefona, ela já está precisando falar com você. Se você consegue fazer esse fenômeno com uma pessoa viva, automaticamente você vai conseguir com um desencarnado, ou o desencarnado vai conseguir com você. Isso é uma questão de afinidade. Afinidade é quando a gente pensa, tem as mesmas emoções, os mesmos pensamentos, ou quando você faz um arranjo técnico. O que é que eu chamo de arranjo técnico? Quando você se concentra para ajudar alguém, você está favorecendo a receber uma intuição. Você vai receber mentalmente, sem identificar o emissor, aquele pensamento para telefonar para André, para orar para fulano e ciclano. Então, a telegrafia do pensamento, que Kardec nos explica no Livro dos Espíritos, ele justifica exatamente a intuição, que foi a primeira ordem de mediunidade. O pessoal dizem que vai ser a última, mas não é a primeira. Está lá em Mecanismo da Mediunidade. Respondendo, Deus, eu tenho adentrado muito essa questão, Freud, já vimos com o André a questão de Deus. Freud diz que o Deus deveria ser o Deus logo, o Deus do conhecimento, e ele não está errado. O conhecimento vai nos levar à moral, que dentro dessa moral nós vamos descobrir a Deus. Então, existe o Deus antropomórfico, que é aquele Deus das religiões, né? Que era o Deus de Moisés, que na realidade não era Deus. E você quer ver isso muito bem interessante, essa questão que o Deus de Moisés não era Deus, quem retrata isso muito bem no romance é José Saramago, no livro Caim. Rapaz, ele tem uma tirada lá, ele fica questionando que você, rapaz, ele está correto. Né? Ele está correto. Caim, quando sai do meio do mundo, ele vai desmistificando a versão de Deus, aquela questão de Ló, aquela questão de Moisés ter tido que oferecer o filho dele, Moisés foi Abraão, estou bem lembrado, lá na fogueira lá, e ele fica questionando se aquilo era Deus. É Abraão. Abraão. Não. Pois é, ele fica questionando se aquilo era Deus. Então, ou seja, o que é que isso nos remete? O Deus é um só. É a resposta da Livro dos Espíritos. Causa, primogênito, lavar essas coisas todas. Que eu não consigo entender nada dali, viu? Bíblia, eu sei que eu já li aquela resposta, não sei quantas vezes,
nunca acrescentou nada. Einstein, ele também vai por esse mesmo caminho, né? De Freud, no livro Como Vejo o Mundo, ele explica que o Deus dele é o Deus geral, criador de tudo. Né? Por isso que ele diz que Deus não joga dados. Então, o que é que a gente percebe? Que o Deus é aquele que está lá no livro dos Espíritos. Mas a percepção de Deus depende da cultura do momento. A cultura do momento determina a percepção de Deus, ou o meio onde se está. No movimento espírita, Deus é percebido como uma coisa, no catolicismo é outra coisa, nos evangélicos são outra coisa, nos budistas são outra coisa. Né? Causa primária para a gente, mas essa causa primária a gente não dá para perceber, porque para a gente, se tem a causa primária, tem que ter a causa zero. Mas como não tem a causa zero, como é que tem a causa primária sem ter a causa zero? Né? Então, pela nossa educação, eu confesso que eu não consigo entender essa resposta. Mas vou pelejar para ver o que é, né? No tocante à segunda morte. A segunda morte, é assim. O perispírito, a mente, está lá no caso de Dimas. Né? Dimas, quando na morte de Dimas, que era médium, eles vão desligando Dimas, a partir do plexo aqui solar, voltam para o cardíaco e desligam aqui no coronário. Sabe aquela bola de energia? E aquela bola de energia violeta dourada vai para o canto de parede e, de repente, consegue formar Dimas com o próprio ectoplasma que saiu do corpo. Ou seja, o perispírito é uma formação química com átomos de outro teor. É sólido para lá. Não é para mas é só para lá. E o que acontece? Como ele é energético, e essa energia é gerada pela mente do espírito, pelo espírito em si, isso quer dizer que se você bombardear lá do outro lado, com os mesmos átomos que é feito o perispírito, que são de outra natureza, automaticamente vai ser igual uma bala aqui. Entendeu? Aqui a bala, o nosso corpo aqui é sólido, a bala é sólida. O impacto, a velocidade, né, mc, né, é igual a mc ao quadrado, né, de Einstein, vai determinar a nossa morte. Por quê? Porque o impacto da bala vai literalmente arregaçar o nosso corpo, perfurando. Isso quer dizer que quando o pessoal dispara lá um dardo em um perispírito, que é um corpo físico para lá, o impacto de energia, quando é grande, literalmente mata o espírito. A segunda morte. Ou seja, o cara está morto, mas ele desmaia, bem. Por quê? Porque ele desmaia. Porque o impacto energético é maior que a energia que ele tem. É como se houvesse um consumo de energia, aquela descarga de energia ocasionada pelo impacto ou pela separação, né? Ele perde a consciência momentaneamente. Do mesmo jeito que Dimas, quando terminou de morrer, ele momentaneamente perdeu a consciência e quando se afastou ali, ele formou seu perispírito. Então, o volume de energia descarregado em um perispírito determina uma segunda morte. A consciência sobrevive, porque tal qual Dimas, daqui a instante, ele vai se levantar e vai formar o corpo. Mas ele, momentaneamente, por isso que ele chama segunda morte, entre parênteses, porque momentaneamente ele morre realmente. E isso é usado nas defesas das casas espirituais lá do outro lado, viu? E a segunda morte, no caso lá de Carlinhos, lá, se não me engano, Carlinhos, é porque assim, o perispírito dele estava como que encarnado em Carlinhos. Tal qual Dimas, ele estava tão acostumado, que o choque da separação da fisiologia do encarnado ocasionou uma descarga do mesmo jeito quando o Dimas morreu. Então, o momento dele morreu. Então, isso é o que eles chamam de segunda morte. Manuel Flamengo Miranda é quem geralmente usa essa nomenclatura. Com você, André, o que mais? Muito bem. Não, Otão, infelizmente chegamos no final, tem muito mais coisa, tem mais provocações para fazer para você. Queria muito conversar com você isso, aprender um pouco mais. Tem aqui a Clivaneide, que fez uma pergunta também. Eu acho interessante a gente se programar para respondê-la. Hoje nós chegamos às 8h30, né?
E aqui o Usca colocou também no chat, para mim, uma novidade. Nós estamos com um canal do YouTube agora e as palestras vão ser vinculadas lá. Não é isso, Usca? Já está escrevendo aqui. Ó, já temos algumas lá. Vamos divulgar, porque tudo que a gente faz aqui está lá para o mundo inteiro. Vejam. André, você dá uma colocação aqui em relação a Bino. Eu também nasci dentro dessa turma que você se diz que nasceu, viu? Essa turma aí, essa turmona, por exemplo, meu professor foi Ivan, né? Eu sempre tenho o maior respeito por Ivan, foi o meu professor, né? Mas Ivan tinha uma mentalidade assim, de buscar Kardec lá no fundo, né? E hoje, a sistemática que nós adotamos é o seguinte: começar em Kardec e vir para o mundo, ou do mundo parar em Kardec. Então, nós estamos sempre rodeando isso, né? A nossa prática hoje, notadamente mediúnica, né? Ela permeada, e as nossas atividades tudo permeadas assim. Nós temos a ciência. Então, os Kardec diz que a gente tem que ficar com a ciência quando ele estiver errado. Vamos testar Kardec com a ciência, né? Para que a gente consiga compreender. Isso é bastante interessante o que você coloca, porque nas nossas casas espíritas, nós temos uma mola mestra: os necessitados. Está lá no último livro de Filomeno Miranda, sobre a Covid, né? Os filhos do Calvário devem ter a prioridade absoluta nas casas espíritas. Não interessa se você chega doido, louco, com a ferida, ou com isso e aquilo. Porque quando você chega com a ferida somente, eu sei que aquela ferida tem razão de ser. Se você já vem do médico e não conseguiu curar, tem algo no componente espiritual. Mesmo que não tenha, eu posso ajudar? E se você é um necessitado, eu tenho a obrigação de auxiliar. Então, a finalidade das nossas casas espíritas é servir a sociedade, amparando-a com o conhecimento que nós temos, notadamente do homem enquanto ser triuno, espírito, perispírito, matéria, né? E abrir caminho para que essas mentes humanas, que somos nós, doentes, para que nós alcancemos uma melhora espiritual. Para que, com isso, cuidando do corpo e da alma e abrindo as mentes, nós, seres humanos, possamos enxergar Deus e mostrar o caminho para que o outro enxergue, porque ninguém enxerga Deus por nós. Então, essa é a finalidade básica que eu vejo em nossas casas espíritas: servir aos necessitados. Muito bem. Então vamos caminhar para o final, não é? Tem algumas perguntas, não é, que a gente vai, inclusive, deixar para outra oportunidade, tá certo? Ok. A Clivaneide, eu estava dizendo, né, ela pergunta o seguinte, mas a gente não vai poder responder, mas, né, eu quero só registrar. Um médium que não tem experiência em manipular energias negativas, tente ajudar uma pessoa que esteja sendo manipulada por um espírito perturbado ou perturbador. Esse espírito pode se revoltar com esse médium. Eu mesmo vou dizer, Tonho, que sim, que é para ter condição de ajudar, ele precisa da experiência, é importante estar envolvido num trabalho, contando com a ciência espiritual, porque ele pode, sem querer, esse é o papel da educação, atrair o espírito, né? E sentir essas perturbações. Mas ele não está abandonado. Quem faz o bem, não é? Agora, é a questão do estudo aí, né, André? Só para essa resposta aí, assim, a terceira questão de Kardec, quando ele pergunta se o espírito deve ir só com a vontade de ajudar, ele diz que não. Ele tem que estudar, conhecer o ambiente, conhecer a enfermidade da pessoa, conhecer a mediunidade, e sim, para que ele saiba se proteger, porque é comum os espíritos se revoltarem, que está com essa pessoa, se revoltar contra você. Isso. Mas aí contamos com a assistência da espiritualidade superior. Sim. E nossa harmonia, né, que a gente vai conquistando. Muito bem. Isso aí só para não ficar sem resposta, tá certo? Nós já estamos 8h34.
Ficamos ainda com 22 pessoas, hoje teve casa cheia, tá bom? Então, parabenizar nosso presidente pela bela exposição. Ainda fiquei com as questões para a gente conversar, mas isso para as próximas palestras a gente traz e aprofunda, né? Mas quem tem que perguntar são as pessoas. Não tive nem condição de perguntar tanta pergunta que eu não perguntei, né? Isso aí é um sinal de que as pessoas se sentiram provocadas. Foi ótimo, né? Vejam, eu vou passar a palavra para nosso irmão Arikson, para ele fazer a prece final dos nossos trabalhos, tá bom? Tonhão e demais, eu tenho uma proposta que eu gostaria que fosse levada em consideração por minha amiga Adriana Cunha, para ela se organizar para uma palestra sobre fisiologia espírita, sobre a questão da fisiologia, né, da situação de células, aproveitamento celular, essa coisa. E uma reclamação para Iusca, eu vou durar Iusca. Iusca foi dizer que tinha esse negócio de YouTube, agora que Bino não faz mais de jeito nenhum, não tem que convencer ele a fazer uma palestra, viu? Olha aí, Iusca. Tá ótimo. Arikson, a Adriana saiu, ela estava entrando, saindo, caindo, ela deve estar, inclusive, em expediente lá. Mas a gente retorna a sugestão com ela, viu? André, nem eu, nem Iusca. André, fala, Tonhão. Antes de eles fazer a prece final, eu fiz aqui um ajuntamento de livros da ciência sobre essa temática, certo? Eu vou mostrar aqui a tela aqui, já que vai ficar lá no YouTube, certo? Fica lá gravado lá para a gente ver, certo? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Uma guia. Opa. Cadê? Abra a sua imagem, Tonhão. Opa. Abrir a minha imagem, como assim? Porque tu não estás aparecendo, é como se tivesse só o microfone ligado. Sim, sei, certo. Pronto. Apresentar, deixa eu ver aqui, apresentar a tela inteira, uma janela, uma guia. Uma janela, né? Uma janela, é. Isso, agora está aparecendo você. Coloca apresentar uma janela, aí você escolhe o que é que você quer projetar. Vê se vai chegar aí. Chegou? Chegar, eu lhe aviso. Chegou ainda não. Oi, chegou? Ainda não. Você tem que clicar. Você vai parar de ver a gente, viu? Tem que clicar aparece. Você tem que escolher qual é a guia. É porque não está aparecendo aqui, rapaz. É a janela que eu quero. Então, deixa eu ver aqui. Cancelar. Só um instante, por favor. Uma guia. Não está aparecendo aqui. Não tá aparecendo. Apresentar uma janela. É apresentar uma janela. Pois é, deixa eu ver. Então, deixa eu trazer logo ela para cá. Deixa eu botar ela ativa. Apresentar uma janela. Pronto, apareceu aqui. Pronto, aí você escolhe qual é a janela. Pronto, está aparecendo, amigo. Pode falar. Pronto, aí, pessoal, são os livros onde vocês vão, notadamente, encontrar algo sobre desenvolvimento mediúnico, né? Para quem quer aprofundar os estudos, Uma Mente Sem Limite, tudo aí são relatos de médicos, né? De jornalistas bem treinados. Inclusive, tem o de J.B. Heine, que na década de 60 estudou muito o espiritismo o espírito, né? E tem o efeito magenta, transcomunicação, que é do médium que fabricava ouro, né? E tem a profunda, e esse aqui, A Tempestuosa Busca do Ser, é também de Groff, onde ele mostra o relato do sofrimento mediúnico da mulher dele para ficar boa, né? Então, aí tem uma amostra aí, vai ficar aí para vocês aí, para quem quiser pesquisar. Ok? Vou parar de compartilhar para a gente ir para o final. Tá ótimo, tá ótimo. Olha, minha gente,
anuncia que fará uma palestra de Bino, vai juntar todas as partes que Bino falou, vai botar num vídeo só e a próxima palestra vai ser Bino falando, editado, viu? Ei, Arixon, um abraço. Arixon, a palavra está com você. Vamos nós. Vamos agradecer ao nosso Pai, nosso Deus, nosso Criador, que nos permitiu, nesse planeta, desfrutarmos da convivência dos ensinamentos do Cristo. Estamos hoje revisitando a ressurreição pascal do Cristo. E a Páscoa tem esse significado. O ato extremo realizado por Cristo, determinado pelo amor do Pai, sacrifício por todos nós. O sacrifício que todos nós devemos fazer é em servir aos nossos irmãos, seja pela causa espírita, seja pela causa de outra entidade, instituição religiosa, ou seja, simplesmente por uma causa humanitária. Que o Senhor, em sua infinita bondade e misericórdia, faça ressuscitar em nós, não só hoje, mas todo dia, o Espírito Pascal, a necessidade de prover em sacrifício nosso, em nossos atos, em nossas palavras, com o auxílio do alto dos nossos irmãos, a vontade de contribuir para a melhora e o amparo de nossos irmãos, que aqui estão conosco, seja na casa, companheiros diários, seja nossos irmãos em espírito, que buscam o avizinhamento com a nossa convivência, que se recusam a deixar a proximidade da carne, da essência humana material. Que o Senhor reavive para todo sempre a sorte de amor, de paz e de bem fazer. Que assim seja. Assim seja. Assim seja, minha gente. Boa semana para todos nós. Fiquem com Deus. E a próxima semana, tem alguma novidade ou orientação, Tonho, da direção? Nós estamos aí vendo a questão do novo decreto, né? Com esse limite. Por exemplo, sábado, domingo está fechado, né? A gente já sabe, né? Voltou, está fechado. Mas tudo indica que nós vamos retornar com a evangelioterapia às 16 horas, normal ali na parte externa, né? Vamos avisar, assim, que na segunda-feira resolve isso, e a gente, na terça-feira, já vamos ter a evangelioterapia lá, normal, né? Era ampla divulgação, então. Nossa. E nossas palestras continuam remotas, né? Porque o sábado e o domingo vão ser fechados, né? Vão ter restrições, então não dá para gente fazer nada, né? Então, vamos continuar, né? E vamos ver o que é que vem por aí. Tá ótimo. Tá bom, né, gente? Então,